Olá, meninos. A gente está aqui para bater um papo, na verdade. A gente vai falar sobre desigualdade social. Acredito que vocês já saibam bastante sobre isso, já tenham um entendimento sobre isso. Eu só vou elencar algumas questões aqui para a gente ir discutindo, o que é importante, que é em prova, enfim, a gente tem que saber, tá? Vamos lá. Falando de desigualdade social, a primeira coisa que eu quero puxar de assunto seria o que a gente tem em mente, né? Desigualdade social, países pobres. Só que a gente tem que desvincular esse pensamento. Porque a gente pode dizer que hoje a maioria dos países no mundo todo, dentro desses países do mundo todo, existe a desigualdade social. Vamos lá, os países escandinavos, Dinamarca, Suécia, são países riquíssimos. Lá dentro existe desigualdade social. Claro que a gente não pode comparar a desigualdade social da Dinamarca com a desigualdade social que existe aqui dentro do Brasil. É completamente diferente, né? O nível é completamente diferente. Porém, a gente observa uma desigualdade social acontecendo ali dentro também. Então, desvincula essa ideia de que é só em país pobre que acontece a desigualdade social. Outra coisa que a gente tem muito em mente é que o capitalismo trouxe a desigualdade social. E não é bem assim que acontece, tá? Vamos entender isso direitinho. A desigualdade social, ela já existe há muito tempo em outros modos de produção, por exemplo, o escravista. Já acontecia desigualdade social. Quando a gente pega a Grécia e observa que só alguns poderiam participar da discussão política, a gente já observa uma desigualdade social. Quando a gente pega a Idade Média, no feudalismo, pega aquela pirâmide, já existia uma desigualdade social acontecendo, ok? Então não é só do capitalismo. Por que a gente discute tanto a desigualdade social dentro do capitalismo? Porque é atual, porque é o que acontece hoje. Então a gente traz esse tema, desigualdade social, para o capitalismo, mas é necessário que a gente saiba que não é um fruto do capitalismo, não aconteceu só no capitalismo, tá bom? Bom, o que é a desigualdade social? É uma diferença, uma disparidade essencialmente, não totalmente, mas essencialmente econômica, tá? Dentro de uma mesma sociedade. Então, existem as diferenças econômicas acontecendo. Coloquei no mapinha para vocês um filósofo, que é Jean-Jacques Rousseau, que ele falava que a propriedade privada trouxe a desigualdade social. A partir do momento que um cara chegou, cercou uma terra e falou, isso aqui é meu agora, gerou desigualdade social. Porque existem pessoas que não vão fazer isso, ok? Então, a propriedade privada traz desigualdade social, segundo esse filósofo Rousseau, filósofo iluminista, tá? Então, a gente também agora vai elencar algumas causas dessa desigualdade social. Principalmente a gente tem a má distribuição de renda, a gente tem serviços essenciais que não são prestados para a população, como saúde, educação, cultura. Como causa, a gente tem a corrupção. Então, tudo isso é visto como causa de desigualdade social. A gente falou de outros países, falou que a desigualdade é diferente lá da Dinamarca aqui para o Brasil, mas como é que funciona aqui no nosso país? A gente tem o Brasil na 79ª colocação quando a gente fala de IDH. O que é o IDH? É Índice de Desenvolvimento Humano. Provavelmente a professora de geografia já explicou isso para vocês, né? Que é aquele índice que observa o progresso ao longo do tempo dos países, e aí eles vão observar três pontos de desenvolvimento, que no caso é saúde, educação e renda, tá? Então o Brasil tá lá embaixo mesmo, né? E o que contribui para isso acontecer no nosso Brasil, no nosso país? Corrupção, né, que a gente vê aí estampado nos jornais todos os dias, essa má distribuição de renda e com certeza esses sistemas sociais que não são prestados, né, esses serviços sociais que não são assim tão bem prestados aqui dentro do Brasil, né? Bom, a outra coisa que influencia muito o Brasil, que são algumas particularidades. Dentro do Brasil, a gente viveu muitos anos de escravidão, né? E dentro dessa desigualdade social, a gente observa muitos pretos e pardos dentro da desigualdade social. Por quê? A gente tem
uma particularidade por conta da escravidão. E após a escravidão, quando a gente teve o fim da escravidão, não houve nenhum tipo de movimento do Estado, do governo, para acabar com essas disparidades. Por exemplo, pego para vocês a primeira lei de terras do Brasil, que aconteceu no ano de 1850. Ela diz que qualquer pessoa que tivesse posses poderia adquirir uma terra que ainda não possuía um dono, que foi descoberta, vamos dizer assim, tá? Como que um ex-escravo ia ter dinheiro para conseguir uma terra? E naquela época a gente sabe que a riqueza, a elite era agricultora, né? Na verdade, até hoje ainda temos uma elite aristocrata muito grande, né? Então, a gente consegue observar que o governo, que o Estado, não fez muito para que essa desigualdade social deixasse de acontecer. Principalmente quando a gente fala de pardos e pretos dentro do Brasil. Nós temos essa questão específica quando a gente fala de desigualdade social aqui dentro do Brasil. Porém, apesar do IDH da gente estar lá embaixo, a gente é considerada a 9ª economia do mundo. Rico, o Brasil é muito rico, mas para onde vai essa riqueza toda? Tá na mão de poucos, essa má distribuição de renda, tá? E aí eu ainda coloquei para vocês um pouquinho falando sobre a estratificação social, que nada mais é do que a divisão social. Lembra quando vocês viram o feudalismo, falamos de Idade Média, aquela piramidezinha que dividia a sociedade? Estratificação basicamente é isso, tá? E aí eu trouxe 2 pensadores, 2 sociólogos extremamente importantes que falam um pouco sobre essa estratificação social. Na verdade, a gente já tá fugindo um pouquinho do nosso tema, que é desigualdade social, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Marx vem muito a questão econômica mesmo, né? Ele vai observar a sociedade dividida entre os donos do meio de produção e os trabalhadores, que seriam o proletariado, os trabalhadores das fábricas. E aí ele diz que a manutenção dos meios de produção da burguesia é a exploração, né, desse proletariado. Então, é uma questão extremamente econômica. Quando a gente fala de Max Weber, que junto com Marx e Durkheim formam aquele tripé da sociologia, ele já vem com questões que não são econômicas. Ele fala muito de privilégios, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar numa sociedade, numa cidadezinha pequena, que tem um líder religioso. Esse líder religioso, nem vou falar pastor, padre, nem nada assim, para não ser acusada, ele vai ter honra, ele vai ter prestígio nessa comunidade. Então, já tem uma desigualdade para com os outros, ok? Então, Max Weber vai trazer essa relação de estratificação social, de desigualdade social pra gente, tá? É isso, meninos. Parei por aqui, já falei demais. Até mais.